serena paz de Jesus possa estar presente nos nossos corações, como sempre está, quando sempre queremos, né? E fazer com que essa noite seja uma noite de elevamento, né? De tornar cada vez mais claro para nós as mensagens que a doutrina dos Espíritos nos traz. Observando as reuniões doutrinárias da nossa casa e de outras casas também, nós chegamos a uma conclusão de que nós não deveríamos fugir dos temas do Evangelho. Porque a doutrina dos Espíritos, ela esclarece e consola. E nada melhor para esclarecer e consolar do que os temas que estão no Evangelho. Por conta disso, preparamos mais de 80 palestras já, para sempre que as casas espíritas solicitarem, né? Se não derem o tema, a gente sugere sempre Evangelho. Aí depois as pessoas vão para os cursos, né? Como tem esse estudo hoje do André Luiz, e vão se esmiuçando mais dentro dos assuntos que estão ali, né? Eu sou do Rio de Janeiro, 60 anos de idade, né? 2 formações, economista e psicólogo, pós-graduado em responsabilidade social, mas nada disso importa, né? Porque a gente não vai levar esses títulos, só para a gente ter uma noção de quem é esse cara que vem lá do Brasil para falar aqui, né? E há 15 anos atrás, meu pai, que já está desencarnado, doou uma casa, isso a gente falou ontem, né? Estou falando bem rapidinho, e a nossa ideia seria fazer uma clínica de psicologia, e acabou virando um centro espírita, porque os espíritos forçaram a barra e a gente teve que fazer com que isso acontecesse. E parece que já estava plasmada essa casa espírita ali, porque da feita que nós resolvemos que seria uma casa espírita, a coisa aconteceu muito rápido. Então, de um imóvel, já estamos no 3º imóvel, e já está ficando pequeno, e nós estamos agora fazendo um movimento para... tem um terreno vazio, um terreno construído e uma casa de 3 andares. Nesse terreno vazio e nesse terreno construído, a gente vai derrubar tudo e fazer um prédio de 5 andares. Né? Então já é a nossa próxima meta. Por quê? Em 15 anos nós estamos já com 140 trabalhadores, coisa que é muito difícil acontecer nas casas espíritas, né? E as pessoas ficam realmente impressionadas com o que vai acontecendo. E o nosso foco é o estudo. Nós não privilegiamos fenômenos, não privilegiamos curas, não privilegiamos nada disso. Nós privilegiamos os cursos. Então, são 30 cursos. Estudamos quase, além do Pentateuco, quase todos os espíritos que trazem para nós alguma contribuição. Né? Se é na área mediúnica, a gente tem os cursos de Manuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira, lógico que o Livro dos Médios, que vão preparar os trabalhadores que vão para os trabalhos mediúnicos. Para a parte infantil, de crianças, jovens, a gente tem os estudos da pedagogia do sentimento e educação do espírito, de vários autores já que já estão envolvidos nessa nomenclatura, nessa pedagogia, e aí todos eles estudam e vão trabalhar. Então, todos que querem trabalhar na casa têm que estudar, é obrigatório. Então, ninguém vai para lugar nenhum lá dentro se não estiver dentro do curso. Aí, estando no trabalho, fica mais obrigatório ainda continuar nos estudos. Não é porque está no trabalho, estudou, que não vai estudar mais. Isso tudo é muito bem controlado. Nós somos 10 departamentos, cada departamento com 3 pessoas tomando conta, e essas 3 pessoas é responsável pelo seu lote de trabalho. E esse lote de trabalho, de estudos, de palestras, disso, daquilo, vem tudo num planejamento. E esse planejamento a gente segue à risca. Em março, a gente tem a reunião de apresentação dos resultados do ano que passou. Em outubro, a reunião dos trabalhadores para o lançamento do planejamento do próximo ano. Então, em outubro de 2008, eu já sei qual é a palestra de dezembro de 2009. Então, a gente tem uma disciplina e uma organização que a gente não abre mão disso. Então, quem entra na casa e quer entrar nesse esquema, fica. Quem não quer, não fica, né? Não precisa ficar. Então, todos os trabalhos são todos eles muito bem elaborados, estudados, com muito
carinho, com muito amor. A parte social são 11 ações. A gente trabalha desde grávidas até povo de rua, alcoólatras, etc, etc, etc. E para cada grupo desses tem as pessoas específicas que vão dando conta dos seus trabalhos, dos seus estudos, né? Lá ninguém pode ficar sem estudar, ninguém, né? Porque a gente acredita que a cura está no estudo. Cada um processa a sua cura à medida que adquire conhecimento. Porque à medida que eu vou adquirindo conhecimento, eu vou fazendo com que esses conhecimentos atendam a necessidade do espírito que sou hoje aqui nesse momento, né? Então esse é um pequeno, né, relato dos trabalhos que a gente faz. E estou aqui nos Estados Unidos, essa já é a 12ª vez em 6 anos, né, fazendo trabalhos em várias cidades, em vários estados. E esse ano, pela primeira vez, no Canadá, em Toronto, também fomos convidados para fazer trabalhos lá com eles, e que já tem contrato para o próximo ano, né, que já querem outros trabalhos, outras coisas. Tal é a nossa preocupação em cada vez mais fazer com que o trabalhador, o espírita, o frequentador entre dentro de si mesmo, percorra os seus próprios caminhos, vá de encontro aos seus registros. Se nós hoje estamos na metade do nosso caminho de evolução, porque já fomos primitivos, hoje estamos em prova de expiação já com o pé em regeneração, nós já temos arquivos suficientes para poder lidar com tudo isso e fazer valer o nosso livre-arbítrio de uma maneira saudável, né? Acabar, né, de uma vez por toda com os nossos vícios, as nossas tentações, porque hoje ninguém mais pode dizer que não sabe. Ninguém mais pode dizer que está na ignorância de saber o que é certo e o que é errado. E cada vez que eu estudo mais tudo aquilo que os espíritos colocam para nós, eu vou chegando à conclusão de que eu tenho que me melhorar, me transformar a cada dia que passa, né? Então esse é o nosso trabalho, é a nossa meta, né? E que tem, parece, dado certo, porque muitas pessoas chegam à casa espírita com muitas dificuldades, com problemas seríssimos, principalmente de depressão, chegam lá praticamente, né, se arrastando, e hoje são trabalhadores maravilhosos. Que não foi preciso ter sessões especiais de passe, não foi preciso ir para as mesas de desobsessão, não. A gente conscientiza a pessoa de que ela pode. Porque se Deus nos criou como inteligências, nós temos que fazer a inteligência que nós temos. E se Deus nos criou, foi para que nós fôssemos com Ele o co-criador desse universo. Então a gente tem que se conscientizar disso e cada vez mais utilizar aquilo que é de Deus e que está em nós. Porque as suas leis estão na nossa consciência. Nós é que deixamos elas adormecidas e não fazemos valer essas leis que estão em nós, né? E vamos por outros caminhos que mais tarde vai nos levar a um problema de saúde, a um problema de físico, a um problema mental, psíquico, etc, etc, né? Então é esse o nosso foco, é esse o nosso caminho. Então hoje a gente tem convicção de que essa doutrina, ela esclarece e ela consola. Ou melhor dizendo, ela me esclarece e me consola. Ela te esclarece e consola, né? Então é isso que a gente tem que pegar, essa doutrina, e fazer valer isso, né, de qualquer maneira. E estudar sempre o livro dos Espíritos, né, como sendo nosso norte. Então a gente vai ver lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Para o nosso ontem, o nosso hoje seria o futuro. Para o nosso hoje, o nosso amanhã será, né, o nosso passado. Então a gente vai vivendo à medida que a gente vai percorrendo os caminhos necessários para a nossa vivência como espíritos na Terra e buscando cada vez mais acordar aquilo que está em nós. Por exemplo, se nós tivemos uma reencarnação lá em 1750, que seja na França, né, e participávamos daquele meio ambiente que tinha ali, nós adquirimos os hábitos que eram referentes àquele momento
naquela temporada. Mas somado a esses hábitos que nós adquirimos naquele momento, tem os outros hábitos que nós adquirimos nas nossas vidas passadas. Esses hábitos, sendo adquiridos de reencarnação em reencarnação, vai se constituir a individualidade que eu sou. Ou seja, a partir do somatório das personalidades que eu vou adquirindo em cada reencarnação, se forma a individualidade que eu sou. Ora, o que vem acontecendo com cada um de nós é que nós vamos priorizando por falta de conhecimento, evidentemente, não é porque a gente não gostaria de fazer de outra maneira, mas o que vem acontecendo é que a gente prioriza muito mais a personalidade que eu sou do que a individualidade, da personalidade que eu estou do que a individualidade que eu sou, né? Então eu não me vejo como espírito, eu me vejo como essa pessoa aqui, né? Como fulano de tal, que nasceu no dia tal, que é da cor tal, que trabalha tal, que faz isso, que faz aquilo, aquilo outro. Mas eu não sou apenas isso. E não serei apenas isso. Eu sou muito mais do que isso. E aí é que está o X da questão, porque a gente não se conscientiza de que a gente tem que buscar em nós todo esse poder que nós guardamos dentro de nós e que nós temos. E quando nós entramos em contato com um rasgo de poder, a gente utiliza esse poder para o caminho errado. A gente utiliza o poder para as questões muito mais da matéria do que do espírito. Então, se eu me mato de trabalhar, eu nunca considero, né, o sentimento que eu tenho por me matar e trabalhar, porque eu penso que me matando e trabalhar eu vou ganhar cada vez mais dinheiro. Só que eu não penso que, ao desencarnar, todo o dinheiro fica. E eu vou carregar comigo a sensação, a emoção, né, daquele momento, o sentimento daquele momento, que me levou a trabalhar muito mais. Está claro isso? Ou está complicado? Né? Então, o fato em si, ele não tem a menor importância diante da importância do sentimento que eu nutro daquele fato. Né? Então, eu tenho que viver avaliando a minha conduta, o meu comportamento, né? O que eu sinto diante desse comportamento. Porque o comportamento se esvai, mas o sentimento eu carrego comigo. Tá? Então, causas atuais das aflições, já vai dizendo, das atuais. Então, por que hoje nós vivemos as nossas aflições? Mas antes a gente tem que perguntar, todo mundo tem aflições aqui? Não? Já passamos por isso, né? Podemos pular essa parte? Né? E por que são atuais essas aflições? Quais são as causas que nos trazem essas aflições que nós temos hoje? Então, doutrina dos espíritos é reflexão o tempo inteiro. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, fazer mexer aí na mente de cada um, com os questionamentos que cada um vai fazer para si. Que é outra coisa também que a gente tem que começar a prestar mais atenção, é parar de querer se incomodar com a vida do outro, se incomodar mais com a sua vida. Porque ninguém muda ninguém, ninguém cura ninguém, ninguém vai fazer a vida de ninguém mudar. Você pode mudar a sua, a do outro não. Né? Então isso cada um é que vai ter que trilhar o seu caminho, vai ter que dar conta daquilo que se propôs, porque tem uma programação para cada um, que eu concordei com isso. Né? Então eu vou ter que dar conta dessa programação. Ninguém vai poder dar conta da minha programação. Eu é que vou ter que vivenciá-la de alguma maneira. E se eu tenho que vivenciá-la, vamos buscar vivenciá-la de uma maneira que a gente sofra menos, que doa menos. Né? Porque se cada vez eu fazer com que esse amor que eu guardo dentro de mim se expanda, eu estou fazendo com que esse amor atinja aquelas pessoas que estão à minha volta. Então não preciso me preocupar se o outro faz ou deixa de fazer. Não preciso me preocupar se ele quer ou se ele não quer. Eu preciso sim estar disponível para quando ele precisar, eu poder ajudá-lo. Mas não interferir jamais no livre-arbítrio de quem quer que seja. Né? Porque cada um vai ter que passar pelo que tiver que passar. Agora cabe a cada um saber de que maneira quer passar por isso.
Tá? Tem um caso de um amigo meu que trabalha muito na doutrina dos espíritos, uma pessoa maravilhosa, né? Um homem bonito, de militar, né? Com uma família linda, e etc, etc, etc. E ele tinha dirigiu uma moto, né? E está vindo pelo Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, e dirigia tudo certinho, porque ele é a pessoa mais metódica e mais cri-cri que eu já vi na minha vida, né? Porque tudo dele era tudo certo, né? Está dirigindo certinho e não sabe por que cargas d'água, ou ele cai da moto, né, ao lado de um ônibus, em frente a um hospital, na Lagoa ali, para quem conhece o Jardim Botânico. Levantam ele e levam direto para o hospital. Né? Ele tinha afetado a perna. E quando ele chega no hospital, levam direto ele para uma sala de operação, para uma mesa de operação. Por que isso? Porque estava programado para, naquele momento, uma pessoa vir que estava com problema de perna, de acidente de perna, teve que ser operado. Mas ele teve complicação com a pressão dele, então o outro entrou na frente sem mesmo saber disso. E, segundo a espiritualidade depois falou para a gente, era para ele perder a perna. E de acordo com a vida que ele vinha levando nessa presente reencarnação, ele perdeu apenas 2 dedos. Né? Porque eu posso prorrogar a minha permanência aqui na Terra como posso ir antes. Eu posso sofrer mais ou sofrer menos. Isso depende de cada um de nós. Isso depende de cada um de nós. Né? Então, se a gente começar a penetrar os meandros desta doutrina, nós vamos perceber exatamente que tudo aquilo pelo que a gente passa está corretíssimo, está certíssimo. Toda dor e todo sofrimento para nós tem que soar como bênção, não como castigo. Porque se eu souber aproveitar essa dor e esse sofrimento, eu vou crescer, eu vou evoluir. Mas se eu não aproveitar isso, eu vou sofrer cada vez mais. Né? Porque eu tenho que passar por determinadas situações para poder aprender. Isso é para mim. E essas situações não é porque o outro ou os espíritos causam para a gente. Ah, você vai ter que passar. Não, eu mesmo provoco isso em mim mesmo. Primeiro, porque eu tenho essa programação. Segundo, que se eu quiser sofrer mais por não dar conta das minhas boas ações aqui na Terra, fazer o que Jesus nos ensina há tanto tempo e que a doutrina dos Espíritos vem corroborar, vem fortificar para nós no nosso coração e na nossa mente todos esses ensinamentos de Jesus, aí eu vou ter que dar conta dessa dor, desse cargo, desse encargo, desse sofrimento, dessa prova, dessa expiação, porque eu tenho que passar. Porque para todas as ações que não são muito boas, eu tenho que ter 3 processos aí para poder anular. E primeiro eu tenho que me arrepender. Que a gente pensa que fica só aí. Não é só isso que é necessário. Esse é o primeiro passo que eu tenho, é me arrepender. Depois eu tenho que expiar. Agora, de que maneira que eu vou expiar essa prova minha, vai depender de cada um de nós. E depois eu tenho que reparar. Então eu preciso de 3 coisas, passar por 3 situações para poder anular e eliminar os nossos maus comportamentos, as nossas más ações. Né? E isso está lá no céu e inferno. Né? Causas atuais das aflições. Nós vamos fazer um estudo aqui, nós preparamos várias palestras no seguinte sentido. Primeiro, a gente traz uma frase do Evangelho. Depois a gente vai trazer uma pergunta para a nossa reflexão e depois uma tentativa de resposta que não se esgota aí. Porque se a gente se reunisse para fazer isso em grupo, sairia muitas outras coisas. Porque nós temos isso. Todos os nossos trabalhos no centro é participativo. Né? A gente não usa só nas palestras doutrinárias mesmo, que ainda precisamos utilizar dessa maneira. Tem a figura do padre para falar tudo que tem que falar, vocês dizerem amém e ir embora. Era assim nas missas? Quem detinha o conhecimento era só o padre, o poder estava com ele. As pessoas não podiam questionar, nem colocar os seus conhecimentos. Então a gente procura fazer de uma maneira totalmente diferente, com que todos falem, com que
todos participem desses ensinamentos, dessas ações. Porque é impressionante o quanto a gente aprende uns com os outros, né? E não detém conhecimento. Diz lá no Evangelho, o futuro não é surpresa atordoante. Está no Evangelho. O futuro não é surpresa atordoante, não tem que ser uma surpresa atordoante. É consequência dos atos na vida atual e outras em vidas passadas. Então, se eu passo pelo que eu passo hoje, que ontem, hoje é o meu futuro de ontem, o que eu passo hoje é consequência de toda essa caminhada de ontem para hoje. Então, a gente pode fazer uma reflexão conosco mesmo e pode entrar um pouco em contato e visualizar que tipo de espírito, que tipo de pessoa eu sou hoje. Basta a gente querer entrar em contato consigo mesmo, coisa que a gente não tem muito hábito de fazer. A gente quer entrar em contato com os erros do outro, com os defeitos do outro, mas com os seus fica mais difícil. Né? Ontem mesmo a gente estava falando, a gente utiliza o espelho para ver se a gente está mais magro, mais gordo, se a roupa está bonita, se isso, aquilo, outro. Mas não utiliza o espelho para olhar nos olhos, né? Encarar você mesmo ali, para saber se você realmente é bonito de alma ou não só fisicamente, né? Então, o futuro, para nós, não tem que ser atordoante, ou seja, o nosso amanhã vai ser consequência do que nós fizermos hoje. Com certeza, todos aqueles que chegaram à casa espírita ou entraram em contato com a doutrina dos espíritos, a vida está bem melhor hoje, ou não? Será que eu estou enganado? Né? A minha mudou sim, né? Sofrendo obsessões seríssimas por conta de mediunidade não educada, né? Então a gente, quando entra em contato com essa doutrina, que é a resposta que os espíritos nos dão para as nossas mazelas, para as nossas doenças, queira ou não queira, a gente tem que mudar. Não tem outro jeito, né? E se a gente parar para refletir mais um pouco, essa é a terceira e última revelação para todos nós. Então, se nós queremos reencarnar num planeta Terra que está passando para a regeneração, quando em regeneração eu tenho que ter uma energia compatível com esse planeta. Para que eu possa ter uma energia compatível com esse planeta e ser um espírito também em regeneração, eu tenho que fazer por onde? É a mesma coisa se eu quiser entrar numa faculdade de medicina, eu tenho que fazer um vestibular para entrar. Ninguém entra assim, né? Se eu quiser ser um bom médico, eu vou fazer uma pós-graduação. Se eu quiser ser um médico melhor ainda, eu vou fazer um mestrado, um doutorado, por aí vai. Eu vou subindo, né? Materialmente falando, intelectualmente falando, nessa escala, porque me dão condições de aprendizado. Me dizem externamente que eu posso ser melhor profissionalmente do que aquele médico medíocre que só vai até o final da faculdade, né? Para o espírito é a mesma coisa. Não tem limite para nós, espíritos, porque nós somos imortais. E quem acha que os conhecimentos terminaram por aqui, no planeta Terra de provas e expiações, imagina quando estivermos no planeta superior. Que conhecimentos nós não teremos? Se hoje nós não temos isso, é porque não tem condições de nós assimilarmos todos esses conhecimentos. Então temos que ir passo a passo. Agora, eu posso repetir de ano, não posso? Se eu não estudar lá na faculdade ou no colégio. É o que a gente faz quando fica retornando. Nós estamos repetindo de ano. Porque a gente não se conscientiza de que tem que se modificar. Aí entra um pouco daquilo que a gente colocou ontem, que são as leis morais, né? Os nossos valores morais. Os valores absolutos e os relativos. A gente tem uma lista imensa de valores morais para poder dar conta. E é dessa maneira que eu vou evoluindo. Só que quando eu vou de encontro a isso, vem o orgulho, vem a vaidade, vem o egoísmo e arma uma barreira na minha frente. E me diz, você não pode ir, você tem que ser do jeito que você é. E você tem que, com você mesmo, ter uma força de vontade muito grande para romper essa barreira. Ou seja, para começar a lidar, encarar de frente
o ser orgulhoso que você é, o ser egoísta que você é, o ser vaidoso que você é. Enquanto a gente não fizer isso conosco mesmo, nós vamos ficando assim. Vai e volta, 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 vai e volta. E se nós não tivermos energias compatíveis para reencarnar na Terra quando regeneração, e a Terra sendo o planeta de regeneração, vamos reencarnar em outro planeta de prova e expiação. Né? Então vai depender de cada um de nós para onde quer ir, com quem a gente quer andar, de que maneira a gente quer se comportar. E para isso, todo mundo sabe, na face da Terra, que nós temos um modelo e um guia. Quem é? Jesus. Né? Então, se eu estou diante de situações que para mim é conflitante, eu tenho que me lembrar do meu modelo, do meu guia, do meu mestre. Porque eu sei quais são as lições que ele deu para nós. Há 2000 anos que a gente tem aí, e antes de Jesus, outros vieram, e nós participamos também dessas rodas de absorção de conhecimento, que foi Sócrates, Zoroastro, Buda e por aí vai. Antes de Jesus, já o campo já vinha se preparando, porque todos eles são emissários do Mestre, do Embaixador da Terra, para que abrisse campo nas nossas mentes e a gente pudesse aceitar o ser em potencial que nós somos. Cadê a nossa autovalorização? A gente só se lembra de se autovalorizar quando a gente quer aparecer, quando a gente quer reconhecimento, quando a gente quer ser mais que o outro, quando a gente quer ter poder mais que o outro. Ou seja, sempre pensando nas coisas que ficam, não nas coisas que vão. Porque eu vou carregar comigo são as minhas conquistas da alma e não as conquistas da terra. Né? Então o Evangelho diz para a gente que eu não posso considerar o meu amanhã como sendo atordoante se eu já conheço isso agora. E se eu sei que todas as consequências minhas, dos meus atos da minha vida atual, junto com os meus atos da minha vida passada, formarão o que eu vou ser amanhã. Né? Aí vem uma pergunta. Qual a origem das aflições que se sucedem em nossas vidas? Aí a gente dá assim, um segundo para a pessoa pensar, né? Diante do que a gente já falou ali. Qual a origem das aflições que se sucedem nas nossas vidas? Primeiro, vão se questionar que, primeiro, eu tenho aflições? Né? Provavelmente sim. Essas aflições se sucedem em nossas vidas ou não? Né? E aí a gente vai conversando consigo mesmo. É como se a personalidade, que hoje é o Birajara, conversasse com a individualidade que não é o Birajara. É como se dois estivessem conversando. É você com você. Porque se você conversa com você, você vai começar a conversar com o espírito que você é. Agora, para isso, você tem que ter coragem. Para isso, você tem que começar a aprender, como estava se falando ali dentro, a arrancar as suas máscaras, as suas personas. Né? Porque quando a gente desencarnar, nós vamos nos mostrar tais quais somos. Sem máscaras, sem personas. As máscaras servem aqui agora, porque o corpo, ele aprisiona o espírito, impede da gente ver quem realmente o outro é e muito menos quem nós realmente somos. Agora, quando desencarnarmos, nós vamos ver quem o outro é. Por isso que eu peço a Deus e a todos os amigos espirituais que me levem para bem longe, que eu não encontro nenhum de vocês na minha frente. Né? Eu não vou querer que vocês me vejam do jeito que eu sou. Né? Porque lá no centro tem isso, né? Todo mundo fala, porque eu bira, porque eu bira, porque eu bira, como se faz com outras pessoas, né? Ah, porque isso, porque aquilo, aí vira-se a mãe dos meus filhos e fala assim, leva ele para casa para você ver. Né? Porque no centro espírita é muito fácil. É muito fácil. Só que como é tudo de dentro para fora, aqui dentro nós aprendemos para ter que aplicar lá fora. Nós temos que ser espíritas em todos os lugares, não é só dentro do centro espírita. Só que os hábitos que eu adquiri nas minhas outras vidas foram tão fortes, tão fortes, tão fortes, que é difícil para mim me ver livre desses hábitos agora, desse comportamento. Porque se hoje eu não faço nada a nível físico, eu faço ainda a nível mental. Se eu não mato ninguém
como eu já matei em várias outras encarnações, nas guerras, nas batalhas, nisso, naquilo outro, e muitas das vezes por ignorância, porque tinha-se que se fazer isso, hoje a gente mata mentalmente o outro, ou não. Sim. Né? Eu gostei desse sim convite para essa mata mesmo. Não é verdade? Então nós temos que entrar em contato exatamente com isso. A comunicação de espíritos, como é que se dá? Pelo pensamento. Então, quando desencarnar, eu não vou precisar ficar articulando as minhas cordas vocais, porque eu não vou ter. Né? Por isso que os espíritos se utilizam das cordas vocais nossas quando estamos reencarnados, para poder dar a mensagem que ele precisa dar. Mas quando desencarnar, a comunicação é do pensamento. Então já pensou como é que a gente vai se comunicar, hein? O que a gente não vai saber do outro? Né? Porque é o que eu estou pensando. E eu vou continuar a ser em espírito, ou seja, desencarnado, exatamente aquele que eu sou hoje. Então, se eu sou hoje uma pessoa que procura se melhorar, que procura estudar, que procura isso, procura aquilo, eu desencarnando, eu vou também dar continuidade a isso. Se hoje sou uma pessoa mau caráter, que gosta de passar os outros para trás, que quer se aproveitar de tudo, eu vou desencarnar e vou continuar a ser assim. Eu vou dar continuidade àquele que eu sou. Né? Não é para cá não. Então, qual é a origem das aflições que sucedem em nossas vidas? Aí cada um pensa aí, né? Como a gente não tem muito tempo, eu falo muito, tem duas origens bem diferentes, como já falou lá. Umas têm sua causa na vida atual e outras na vida passada. Mas eu não sei quais são as causas da minha vida passada, eu não sei o que eu fiz na minha vida passada, e quanto a isso a gente tem que dar graças a Deus. Já pensou? Se a gente soubesse o que já fez? Né? Principalmente com aqueles que estão dentro da nossa casa. Seria muito difícil conviver com as pessoas se a gente soubesse. Ora, eu posso não saber, mas eu posso ter alguma desconfiança. Não posso não. Né? E é em cima dessa desconfiança que eu vou atuar. Evangelho. Devemos fazer tudo o que for possível para a correção dos nossos erros. Olha, quando a gente estuda a doutrina dos Espíritos, a gente tem que ficar muito atento às palavras. Ele diz assim, ó, devemos fazer o que for possível para a correção de nossos erros. Devemos fazer tudo o que for possível. Não só o que é possível, mas tudo o que for possível. Né? Aí vem a pergunta para a gente. O que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Aí as cabecinhas aí começam a buscar as suas respostas. Né? Já vimos que nós temos os males que nos afligem, né? E que não queremos conviver com eles, ou a gente gosta de conviver com esses males. Né? Eu não quero isso para a minha vida. Tá bem, tudo bem. Agora, o que você está fazendo para isso? Né? Isso tudo dá para a gente fazer dinâmicas maravilhosas, viu? Fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra a nossa responsabilidade na maioria desses males. E então, com muita humildade, devemos corrigi-los em nosso próprio benefício. Alguém pensou nisso? Nossa, que silêncio constrangedor isso, né? Olha só, diz aqui que não é fazer uma autoanálise, é fazer o quê? Sincera. Ou seja, aprender a não mentir para nós mesmos. Ser sincero com você mesmo. Diante daquilo que você representa para você na sociedade, na sua família, no centro espírita, eu encarar esse ser que está aí. Né? Então eu tenho que fazer uma sincera autoanálise. Quantas vezes nessa semana que passou nós fizemos uma autoanálise de nós mesmos? Quantas vezes nós pensamos em nós?
A questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho da Igreja Católica, nos ensina que todas as noites, ao dormir, devemos, né, fazer uma conversa conosco mesmo e tentar lembrar tudo aquilo que nós fizemos durante o dia que não deveríamos ter feito e o que é principal, o que deveríamos ter feito e não fizemos. Isso é fazer uma autoanálise. Né? Só que a gente não tem tempo para isso, não encontra tempo para isso. Né? Uma sobrevivência, quando chega em casa já está morto de cansaço, quer mais é cair na cama, dormir, etc., coisa e tal, mal se lembra de que tem outras coisas muito importantes que a gente tem que fazer. Ora, fazendo essa sincera autoanálise, nós vamos entrar em contato com a nossa responsabilidade diante desses males que nos afligem. Porque também temos, às vezes, né, um impulso de colocar tudo aquilo que é de ruim que acontece para a gente na responsabilidade nas costas do outro. Não, eu estou assim por causa de fulano. Ninguém faz nada com ninguém se não se permite fazer. Nem Jesus, né? E lembra que Jesus falou, a tua fé te curou. Então é necessário que eu tenha uma fé para que ele possa me curar. É necessário que eu permita que eu abra as minhas brechas para que os obsessores possam atuar. Se eu não abrir brecha, eles não vão poder atuar. Se o outro quiser exigir alguma coisa de mim e eu for convicto, né, dizer, não, isso eu não quero. Se alguém chega ali na porta e oferece drogas para a gente, você tem duas opções, ou sim ou não. Né? Ele pode oferecer à vontade, que é um problema que é dele, ele vai ter que resolver. Agora, o aceitar ou não já passa a ser um problema seu. Então, é essas coisas que a gente tem que começar a verificar e não colocar a responsabilidade daquilo que eu sou nas costas de quem quer que seja, né? Então, olha outra palavra aqui importante, com muita, não é com humildade, é com muita humildade corrigir. Né? Aí é que o orgulho vem e não permite. Não, que isso, que bobagem que você vai fazer isso? Não, ela é que é culpada, foi ela que provocou tudo isso. Se ela não tivesse feito aquilo, nada disso teria acontecido, etc., coisa e tal, e a gente fica nisso. Né? Quantas mágoas a gente guarda no nosso coração porque a gente não tem humildade? É a mesma coisa dizer alguma coisa que alguém, né, ou nos magoou ou falou de uma maneira mais equivocada para cada um de nós, a gente não ligar para a pessoa para se desculpar, você se desculpar. Você pode não ter feito nada, mas se ela falou isso para você, é por algum motivo que você precisa se desculpar. Alguma coisa em você despertou para ela poder extravasar aquela raiva, aquele momento não muito delicado dela. E se a pessoa não quiser atender e bater o telefone na cara da gente, é um problema que é dela, eu fiz a minha parte. Eu utilizei da humildade, já estou exercitando essa humildade para fazer o que eu tenho que fazer. Porque nada acontece à toa nem por acaso. Não existe isso. Não existe coincidências. Tudo que acontece com a gente tem um motivo de ser. E esses motivos de ser é de acordo com as nossas caminhadas existenciais. Né? Eu estou pelas portas dos fundos aqui. Esse é Adriano e Volney, eles são lá de Monverno, Nova York. Né? O Adriano está dirigindo uma casa espírita em Monverno, que faz um ano, e que foram eles os culpados de eu estarem aqui. Aliás, em 30 dias foram 25 ações. Né? Só me deixaram 5 dias para ir a Broadway, Times Square, essas coisas assim. Mas é maravilha, eu adoro fazer esse trabalho porque eu sou o primeiro a ser beneficiado. Não são vocês, não, sou eu. Né? Então eu preciso repetir isso muito para mim mesmo, eu preciso ouvir muito isso, eu preciso estudar muito isso, porque só assim eu vou deixando por aí, né, os meus erros, as minhas aflições, né, os meus maus comportamentos, que aí nem existem. E que se não fosse por conta dessa doutrina, seria bem pior. Né?
devemos vigiar constantemente nossos pensamentos e nossas ações, para não cair na repetição de um erro. Né? Então devemos vigiar constantemente o quê? Os nossos pensamentos. Por quê? Tudo que a gente pensa, a gente materializa. Para se fazer essa cadeira, foi preciso pensar para que ela se tornasse uma cadeira. Foi Deus que fez a cadeira? Não, Deus construiu o universo lá com Jesus, deu para Jesus essa incumbência, e com Ele nós somos o co-criador, nos deu as condições de inteligência necessária para que, pensando, pudéssemos construir uma cadeira. Né? Então, tudo que eu penso, eu acabo por materializar. Se eu não materializo com o endereço certo, ou seja, eu quero que aquela pessoa, né, tenha um problema de saúde sério, e eu começo a pensar nisso, estou com muita raiva dela, e começo a mandar essa energia. Se aquela pessoa estiver mais fortalecida espiritualmente, provavelmente ela não vai receber essa carga. Mas quando eu estou emitindo esse pensamento está no fluido cósmico universal. E se ele estiver enfraquecido espiritualmente, ele é um sério candidato de receber essa carga. Porque o pensamento que a gente tem, ele não é direcionado apenas para uma pessoa. O pensamento é para o fluido, é para o universo. E vai cair exatamente, ou para o bem ou para o mal, naquele que estiver mais receptivo para isso. Tá? Então eu tenho que tomar conta desses meus pensamentos. Eu tenho que vigiar esses pensamentos. Por quê? Porque eu não posso cair na repetição de um erro. Se hoje tem determinadas questões na vida da gente e que nos incomoda terrivelmente, é que a gente não consegue se ver livre dele, é porque nós viemos errando há várias reencarnações o mesmo erro. E isso se fortaleceu dentro da gente e hoje fica difícil de arrancar. Tá? Então eu tenho que vigiar esses pensamentos. Eu costumo dizer para as pessoas, principalmente da nossa casa, que por necessidade, não é porque eu sou beato, fanático, nem nada disso, mas por necessidade eu acordo orando e durmo orando. Isso é por pura necessidade. Né? Então eu acordo, a primeira coisa que me vem à cabeça, ou seja, eu estou adquirindo esse hábito. Por quê? Eu posso acordar e um outro pensamento assaltar minha cabeça. Então antes que ele assalte, eu já entro com outro. Estou caminhando na rua, estou num ônibus, estou indo para o trabalho, estou no trabalho, vou dormir, não importa em que momento for. Eu me lembro, eu converso com Deus. Quando eu faço isso, eu vou afastando de mim aqueles outros pensamentos que insistem em tomar conta por conta da repetição dos nossos erros do passado. E quando eu direciono os meus pensamentos para os meus modos errados de viver, eu vou atraindo outras mentes, porque os espíritos obsessores, ou os espíritos enfraquecidos espiritualmente, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles fazem plantão 24 horas nas nossas vidas, enquanto que os nossos mentores, os nossos bons espíritos, respeitam o livre-arbítrio e só interferem quando a gente pede, quando a gente necessita. Então devemos... Aí vem uma pergunta. Essa autoanálise que nós vimos na outra questão atrapalharia a espontaneidade de nossas ações? Ou seja, se eu fizer uma autoanálise de mim mesmo e chegar a uma conclusão de que a maneira como eu venho agindo na minha vida não é uma maneira que me traz um certo conforto, eu vou deixar de ser espontâneo, eu vou deixar de ser quem eu sou. Provavelmente você pode até deixar de ser quem você é, mas não vai atrapalhar sua espontaneidade. Por quê? Vai fazer com que você seja melhor. Né? E a resposta é não. A espontaneidade não isenta a responsabilidade. Vigiando nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus, evitaremos maiores dissabores. Né? Então eu vou continuar sendo a mesma pessoa espontânea que sempre fui, mas de uma maneira um pouco diferente daquela que eu venho sendo. Eu vou me tornar uma pessoa mais espontânea porque eu vou cada vez mais ligar os meus pensamentos aos pensamentos e ensinamentos do Mestre Jesus. E isso vai fazendo com que eu vá me modificando.
tenho que correr porque a hora passa muito rápido, né? Trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus, evitaremos as aflições? Isso não é uma pergunta, isso está lá no Evangelho. Trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus, evitaremos as aflições. Mas poderia ser uma pergunta? E qual seria a resposta? Né? Pergunta: como evitar os males que nos afligem? Aí quando chega aí eu não dou a resposta não, porque fica muito fácil para todo mundo, né? Então cada um é que vai procurar de que maneira. Brincadeira. A gente vai ver aqui uma tentativa de resposta, né? Então, primeiro façam para vocês mesmos, né? Como evitar os males que nos afligem, né? Como é que a gente pode fazer isso? Né? Agindo de acordo com o ensinamento que está escrito em cima. O Evangelho já está dando ali uma deixa, né? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. Por que isso? Ensina o Evangelho, a doutrina dos Espíritos, para nós, que nós temos duas asas, uma do intelecto e outra da moral. E que a nossa evolução está presa a essas duas asas. Quanto mais intelectual eu for, a intelectual no sentido de adquirir conhecimento, aquisição de conhecimento, e quanto mais eu desenvolver o meu lado moral, e isso nos leva à parte da caridade, ao amar o próximo, né? Quanto mais eu fizer isso, mais eu estou evoluindo. Só que em cada reencarnação que a gente tem, nós não desenvolvemos as duas asas. A cada reencarnação, nós vamos desenvolver a asa que é mais própria para a gente. Nesse momento, entre a gente aqui, nós estamos desenvolvendo qual? A do intelecto. Nós estamos adquirindo conhecimento. Por quê? Caridade só quem faz é Jesus. Nós exercitamos essa caridade. Então, nós não temos ainda moral suficiente para levar para a nossa casa todos os mendigos que estão na rua. Temos condições de fazer como Francisco de Assis, dar tudo o que a gente tem e sair por aí, mundo afora? Não temos. Então não está, nesse momento, para nós, propício esse exercício. Está propício para nós a aquisição intelectual, que é o que nós estamos fazendo. E Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão sábio, que nos manda um outro consolador. Quem é o outro consolador? A doutrina espírita. A doutrina espírita tem como primeiro nome o Consolador. Por que o Consolador? Porque nos consola. E é tão fantástico que nos traz esse ensinamento justamente para que a gente possa o quê? Percorrer essa aquisição intelectual. Por que isso? Quantos livros formam o Pentateuco de Kardec? O nome já está dizendo. 5 livros. Esses 5 livros é para ficar na estante? É para quê? Para estudar. É para estudar. Aí vem Chico Xavier e traz 400 e tantos livros lá de Emmanuel. É para achar bonitinho, porque a capa é linda, eu vou comprar porque eu gostei. Eu vou dar de presente porque é o outro que precisa, eu não. Ah, tem muito disso também, né? Ah, eu queria tanto que meu marido estivesse aqui para ouvir tudo isso, não tem isso? Mas não é para o seu marido, é para você, né? Então, se a gente tem esse manancial de informação, é para a gente estudar, gente. É porque nós estamos num momento de aquisição intelectual. Quanto mais adquirirmos intelectualmente o que os Espíritos nos ensinam, mais teremos condições para reencarnar, para desenvolver a outra asa, que é a asa da moral. E são raros aqueles que reencarnam nesse sentido. A gente conta nos dedos. Por isso que chama muita atenção. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, a gente conta nos dedos, né? Quantos são que vêm para desenvolver ou para dar vazão a essa asa do seu crescimento espiritual. Ou porque já passou pelo intelectual, que a gente acredita que sim, porque senão não daria conta do que eles fazem hoje, ou porque ainda vão passar, né? Não sabemos, também não vem ao caso querer saber, tá? E a gente tem que tomar conta mais na nossa vida. Tanto nos pequenos como nas pequenas e grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que faz. Está lá no Evangelho. Tanto nas pequenas quanto nas grandes. O homem é sempre. Não está dizendo que o homem é punido, está dizendo que sempre é punido.
pelo que faz. Prestar atenção a essas palavras, que elas são chaves dentro dos ensinamentos. Qual a finalidade do sofrimento do homem? Por que a gente sofre? Para que sofremos? Que é outra questão muito interessante. Todas as vezes que a gente pergunta por quê, a gente tem uma explicação, dá um ponto final e encerrou. Mas quando a gente pergunta para quê, o leque se abre de uma tal maneira que a gente se perde nas explicações. Para quê? Né? O homem sofre. Para quê? Aí quando pergunta por que o homem sofre, já não é diferente? Né? Adverti-lo de que ele errou. Os sofrimentos dão a ele a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar erros. Né? E é uma bênção a gente poder contar com esse sofrimento para isso. Nessa minha estada aqui, eu fui fazer 2 visitas, uma em New Jersey, de um rapaz de 20 anos brasileiro que tentou suicídio tomando ácido com um remédio de rato, né, de matar rato. E está sofrendo horrores, porque foi de encontro, né, às determinações que Deus permite para cada um de nós, né? Nós não temos esse direito. Então vamos ter que sofrer, ele vai ter que sofrer tudo aquilo para poder se conscientizar do erro dele. Né? Já tirou metade do esôfago, não consegue comer há 3 meses, está internado até hoje, cheio de grampos, com furo aqui, com sonda ali. Quer dizer, um sofrimento que ele vai ter que passar, queira ou não queira. Né? É falta de conhecimento? Não sei. É fraqueza espiritual? Não sei. Porque a gente sabe que ele vai ter que sofrer. Por quê? Porque ele vai ter que arcar com as suas consequências. Segundo me disseram, ele agiu dessa maneira por conta do rompimento de um namoro. Aí tem gente que vai dizer assim, culpada foi ela. Ela que foi culpada? Não, né? E tem uma outra, muito amiga minha, lá em Connecticut, na cidade de Bridgeport. Quando eu venho aqui há 6 anos, sempre tenho contato com ela. Uma mulher linda, vibrante, maravilhosa, estudiosa, boa, boníssima, etc, etc, etc. E no ano passado ela teve um câncer de mama, teve que tirar um seio. Aí tudo bem, se conformou e etc, coisa e tal, pensando que estava livre de qualquer outro tipo de doença. É como se dissesse assim, eu já passei por isso, não vou ter mais nada. Né? E quando foi fazer exame, o câncer tomou conta do outro seio. E aí ela se desesperou e ficou extremamente revoltada por conta disso. Né? Quer dizer, vai ter que passar, porque o que ela passou antes ainda não foi suficiente para ela poder entender. Tanto não foi suficiente porque a revolta veio. Então, se veio, é para dizer que ela ainda guarda revolta dentro dela. E se ela não tomar conta, não tomar cuidado aqui nesse momento, vai sofrer muito mais. Até que ela possa entender, né, primeiro, que todos nós vamos desencarnar, não tem jeito. E que se essa dor, esse sofrimento veio para ela, é por conta de determinadas ações do seu passado que precisa ser revisto. E se eu aceito isso de uma maneira melhor, mais plena, mais saudável comigo mesmo, é muito mais fácil para a gente vivenciar isso. Aí eu já conversei muito com ela, mandei carta quando eu estava no Brasil para cá, fui lá, a gente conversou muito e explicando para ela, já pensou se você desencarna desse jeito? O sofrimento que você vai passar? Né? Então é melhor você reavaliar isso, os seus pensamentos, o seu comportamento. E é estudiosa da doutrina dos espíritos. E é estudiosa. Para você ver que ninguém está livre de nada, né? Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Quando reconhecemos tarde demais nossos erros, temos alguma chance de corrigi-los? Temos? Sim, né? A vida não acaba.
Todo malefício exige reparação, como todo benefício contém a recompensa adequada. A misericórdia de Deus nos faculta a oportunidade de recomeçar para o bem. E aí vem o questionamento, né? Nós já entramos nesse recomeço para o bem? O que nós estamos fazendo para atingir esse bem? Né? E a conclusão? Uma autoanálise sincera revelará que na maioria das vezes, somos causadores de nossos sofrimentos. Eles existem para nos advertir que erramos e para percebermos a diferença entre o bem e o mal. Usemos então essa experiência para nos melhorar, tendo como suporte os ensinamentos de Jesus. Né? Então que a gente possa fazer uma reflexão muito séria, uma sincera autoanálise, né? E buscar saber quem é esse ser que eu sou. Por que transito pela Terra nesse momento? Por que me foi dado a condição de espírito reencarnado aqui agora, se nós sabemos que a fila para reencarnar é muito grande? E as oportunidades que nos são dadas são únicas, são imensas, são maravilhosas, porque é só aqui, reencarnado, que nós poderemos, junto com os irmãos, com aqueles a quem nós temos um comprometimento do nosso passado, nos ressarcirmos dos nossos erros. Sem nos incomodarmos, quem são esses? É fazer como Jesus nos ensinou e nos ensina sempre, né? Dê a mão, dê os braços para os seus inimigos e caminhem juntos, porque nós vamos precisar mais cedo ou mais tarde disso. Mas quem são os meus inimigos? Não importa. Podemos considerar que todos são. E se considerarmos que todos são, teremos que ter uma atitude bem próxima do ensinamento maior de Jesus, que nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então que comecemos a fazer esse trabalho, né, de busca de nós mesmos, tendo a certeza de que cada vez que nós atingirmos a felicidade que se encontra dentro de nós, acanhada, adormecida, tímida, quando ela puder acordar, quando ela puder se mostrar e se exteriorizar, vai atingir a todos aqueles a quem um dia nós tivemos uma contenda, um desacerto, uma rebeldia e por aí vai. Façamos a nossa parte, né? Porque os Espíritos estão fazendo a dele. Tá bom? De percorrer os meandros do Espírito e buscar quem nós somos e perceber que nós somos criaturas lindas porque somos filhos de Deus. Entre em contato com a música, procure afastar todos aqueles outros pensamentos que não cabem neste momento. Carinhosamente, delicadamente, peça para que eles fiquem ao lado, que quando vocês despertarem, vocês os retomarão e farão parte da sua vivência para que sejam resolvidos. Mas nesse momento, você quer apenas ouvir a música. Sua tela mental, você se verá num imenso campo verdejante. Você está descalço e o contato da sola dos seus pés com a relva lhe traz um conforto muito grande. Sinta nesse momento um conforto muito grande a se alojar nas solas dos seus pés. Você olha à sua volta e árvores imensas com troncos potentes, poderosos, estão diante de você. As copas das árvores
com muitas flores, vão deixando, à medida que a brisa do vento vai passando lentamente entre elas, penetrar os raios de sol que te atingem, te trazendo conforto em todo o seu corpo. É como se nesse momento você estivesse recebendo os raios de sol e você estivesse sentindo uma sensação morna, tranquila, com todo este verde que está te cercando e com o sol brilhando no infinito do céu. Você olha para o alto e verifica que o azul do céu é o azul mais lindo que você já viu. Não tem uma nuvem, apenas o azul. E você vai sentindo que esse azul vai te envolvendo. E é como se você estivesse envolvida nesse azul. Você está sobre a relva, junto de árvores, folhas que balançam à brisa, sol que penetra pelos espaços e o azul do céu a te acompanhar. Você dá os primeiros passos e ouve que ao longe o marulhar de águas te faz acreditar que um rio passa por ali. E você vai em direção a este ruído. E quando você se dá conta, você está diante de um riacho. Olha para a água e vê as pedras no fundo. Elas brilham para você. A água escorre calma e lentamente. Você se abaixa, molha os seus dedos e se senta sobre uma pedra. Coloca a mão direita no seu coração e retira o seu coração do seu peito. Veja o seu coração na sua mão direita. Você abaixa o seu coração e deixa que as águas do rio vá molhando o seu coração. E cada vez que a água vai molhando o seu coração, vai levando todas as impurezas, todas as mágoas, todos os ressentimentos. E você coloca o seu coração de novo no seu peito. Levanta-se e vai caminhando de novo para a relva. Você deita e olha para o alto. E olhando para o alto, você fecha os seus olhos. E a seguinte imagem vai aparecendo para você. Naquele momento, o barulho das rodas das carruagens sobre o chão de paralelepípedo daquela viela se fazia cada vez mais intenso. Todas as carruagens se dirigiam apertadas para os salões daquele palácio onde um baile fazia-se acontecer naquele momento. Você penetra pelas escadarias desse baile e verifica que ao centro uma dama de rara beleza, com seu vestido totalmente rodado, em multicores, dança com um belo cavalheiro. Ao alto,
lustre de cristal traz as luzes necessárias para iluminar, através das velas acesas nele, todo aquele ambiente. Todos parecem estar muito felizes e muitos dançam cercando este casal que muito belo faz as suas atuações no meio do salão. Você verifica de longe e percebe que essa dama de rara beleza esconde consigo um segredo muito grande. Em outro lugar, preso na masmorra, uma outra mulher se encontra enclausurada atrás de grades de ferro em paredes de pedra. Uma corrente prende os seus pés e as suas mãos. E ela convive com ratos e insetos e com os dejetos humanos que está ali, naquele local, sendo utilizado. Esta mulher está calma e tranquila. E em nenhum momento em seu coração passa ou perpassa algum sentimento que não seja o sentimento voltado para o pensamento de Deus. E ela sabe que aquele momento pelo que passa será momentâneo. E ela, essa mulher, que se chama Marie, está presa na masmorra por conta daquela linda e bela dama que se encontra dançando, sorridente, lá nos salões do castelo. Seu nome, Marguerite, que dança com Jean-Louis. As duas são irmãs. E por conta que Jean-Louis se apaixonara por Marie, a irmã, com ciúmes e com inveja, faz com que a irmã seja enclausurada e lhe toma o amor da sua vida. E segue com ele, dizendo-lhe que Marie havia partido daquele local com outro homem. Passa-se o tempo e Marguerite fica grávida, mas Jean-Louis não sabe. E um dos seus companheiros de batalha e de guerra, indo fazer trabalho na masmorra, verifica que ali está enclausurada aquela que era o grande amor do seu companheiro. E não mede esforços para contar a Jean-Louis que Marie estava bem perto dele, presa na masmorra do castelo. E fica sabendo de toda a história, da vingança, da inveja, dos ciúmes, daquela que sustentara até então sua própria irmã, longe do seu grande amor. Marguerite não conta para Jean-Louis que está grávida. E Jean-Louis abandona Marguerite e procura retirar Marie daquela masmorra. Mas a nossa jovem menina não sustenta os sofrimentos que ali foram causados e vem a desencarnar. E desencarnando adentra o mundo espiritual, recebida com honras e com muitos abraços de espíritos de escola. E sabedora de que a irmã estava grávida, solicita aos mentores, ao plano espiritual, que ela reencarne como filha da sua própria irmã, para que ela possa exercitar o amor para aquela a quem tanto odiou. E atendida, Marie volta à terra. E quando volta à terra, a irmã não aceita essa filha. E não aceitando essa filha, Jean-Louis pega a pequenina criança e leva consigo e a acolhe, devotando-lhe todo o amor que não puder devotar na outra vida. E Marie cresce e fica muito feliz. E procura a irmã, a sua mãe,
Ele diz o quanto ama. Ele diz isso no leito de morte. Marguerite pede o perdão e ela perdoa, porque ela percebe que a sua filha fora sua irmã. E esse perdão vem acompanhado de todo o amor que aqueles amigos espirituais lhe trouxeram naquele momento. E por intercessão de Maria, os bons e queridos amigos levam Marguerite para as colônias de refazimento, que ficará por muito tempo adormecida, até que desperte em seu coração o amor que terá que enfrentar. Maria, agradecida, eleva o seu pensamento para Deus e fala com Jesus: Mestre, se toda dor e sofrimento pelo que passei na minha vida possa vir a atenuar o sofrimento e as dores de tantos quantos ainda sofrem por não entender dos teus passos por entre nós, que eu possa sofrer tudo de novo. Mestre, se esse teu amor não valeu para aqueles que te escutaram e te deixaram à margem, como tendo só subsídios para a sua existência, as aquisições que não foram as aquisições dos teus conhecimentos para elucidar ao ser a caminhar para a perfeição, que eu sofra tudo de novo. Mestre, se eu puder voltar para abraçar um por um todos aqueles que ainda guardam em seus recantos mais escondidos do seu ser, ainda o ódio, a raiva, a inveja e o ciúme, se eu não puder fazer isso, Senhor, que eu possa sofrer tudo de novo. Mestre, se não for me dada a condição e a sua permissão de voltar à terra, para acolher os pequeninos que são abandonados, os velhos que são largados, que eu possa sofrer tudo de novo. Mestre, se não for me dada a condição de poder ajudar para interromper as guerras e batalhas, para fazer iluminar as mentes tão necessárias, Mestre, que eu sofra tudo de novo. Mas sei, Senhor, que pela tua luz eu caminharei, pela tua luz eu me fortalecerei, e pela tua luz, Senhor, eu viverei para sempre, para poder amar todos aqueles a quem um dia eu pude encontrar e encontrarei nas minhas caminhadas, para poder amar, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, e para dizer: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.